Fala aí, rapaziada, tudo certo? Graça e paz, tudo bem com vocês? Olha só, estamos começando mais um podcast Vida Cristã, hoje com um convidado muito bacana, um líder, um cara que entende de liderança, um cara que é empreendedor, tem um casamento próspero, é cristão e tem uma vida inteira pela frente aí para salvar muitas almas. Douglas Canabal, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago, obrigado pelas palavras aí, muito obrigado. Prazer estar aqui. É muito bacana, cara, ter pessoas como você num programa como o nosso aqui no podcast Vida Cristã, porque a gente quer, de uma forma ou de outra, mostrar para a sociedade que há maneiras e há formas de você ter uma vida cristã, uma vida saudável, uma vida repleta de harmonia, né? Eu sei que você é um líder, você faz parte da liderança da nossa igreja, do culto Next Level, né? Sim. Então fala um pouquinho pro pessoal aí. Tu tem 30 anos, né? Vou fazer 30. Então, olha só. Então, conta um pouco pro pessoal de casa aí como que é essa vida de líder, como é uma liderança hoje numa igreja para jovens. Sim. Então, Thiago, como você falou, tô 30 aí em dezembro agora, dia 16. Fica aí pra vocês, né? Dia 16 de dezembro, tô fazendo 30 anos. Minha liderança, cara, é um assunto bem complexo, né? Porque tem várias formas hoje de você liderar, né? Envolve muita responsabilidade. Exatamente. Né, eu conheci a Deus, né? Douglas hoje é um homem que conheceu a Deus com 22 anos e descobriu que tinha um propósito enorme na vida dele, né? E diariamente a gente tem aprendido como líderes, eu e a minha esposa, cuidando de jovens ali do Next Level, geralmente de casais, né? Porque, cara, quando eu conheci a Deus, eu tinha uma visão totalmente diferente da igreja, do que eu tenho hoje. Eu acho normal, como muitas pessoas. Sim, exatamente. E assim, você chega cheio de preconceitos, você chega cheio de paradigmas que você acha que é certo, mas na verdade você começa a entender depois de um bom tempo de caminhada, né? No início você acaba pensando que é do teu jeito, você acaba levando as coisas do teu jeito até Deus chegar, te quebrar, porque você chega sem querer abandonar os velhos costumes, né? Você chega ali com o teu velho homem, com os teus velhos costumes e aos poucos você vai entendendo, cara, eu tô buscando algo diferente. Eu não vim aqui por acaso, né? Então eu preciso realmente ser diferente do que eu tenho sido até agora. Eu nunca tive nenhuma referência na parte da minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, nesse mundo cristão, né? Eu sou o primeiro cristão da minha família. Então para mim foi bem difícil, foi bem desafiador no início. Por quê? Cara, pensa, você com 22 anos, né? Tudo que você tá vivendo lá fora. E tu chega num ponto que tu fala assim, cara, eu não quero mais nada disso. Eu quero saber quem é esse Jesus que tanto falam. Eu sei que existe algo a mais. E eu vou abrir mão. A gente fala abrir mão de tudo, mas bem na verdade a gente abriu mão de nada, né? Então... Isso eu vejo de uma forma que há muitas pessoas hoje que querem conhecer esse Cristo que a gente conhece. Elas querem fazer... Porque quando a pessoa não cabe mais dentro de você, cara, às vezes está num bar, às vezes está numa festa, às vezes está em um ambiente, cara, que tu se sente desconfortável. Sim. Eu, pra você ter uma ideia, eu era um cara adepto à cerveja artesanal. Eu gostava muito de provar sabores e tal, festivais de cerveja, essas coisas. E, cara, antes de eu me converter, o Espírito Santo já vinha trabalhando em mim. O Espírito Santo vinha trabalhando em mim, cara, que os últimos festivais de cerveja que eu fui, antes de me converter, eu já tava tomando água com gás, cara, em vez de pedir uma cerveja. Só que eu, por falta de conhecimento, não entendia o que tava rolando. Sim. Eu nunca tive uma pessoa cristã na minha família que pudesse ter me dado um exemplo. Hoje, claro, nós temos nossos líderes, o pastor Daniel, o pastor Lucas Torres, o pastor Rafa, o pastor Vinícius. A gente tem tantas pessoas que hoje a gente pode sentar, bater um papo, pedir uma opinião, discipular e tal. Mas antes não tinha. E eu vejo assim, a juventude, Douglas, a juventude, eu vejo pessoas que elas estão a um passo de se entregar para Cristo, cara, mas elas não conseguem porque os vícios, cara, o prazer do mundo ali ainda é muito gostoso. O prazer do mundo é gostoso, mas ele acaba. Exatamente. Jesus não acaba. Thiago, é uma crise de identidade tão forte lá fora, porque quando você chega, você começa a enxergar essas coisas novas e você começa a ficar muito confuso. Cara, o que eu tava fazendo?
né? Tem muitas coisas que você fazia que agora você começa a entender que aquilo ali não é necessário, né? Pessoas tentando ser quem elas não são, parecer quem elas não são, né? Ter o que elas não podem ter, para que elas possam se encaixar de alguma forma em algo que elas não pertencem, que colocam na mente delas que aquilo é certo, né? E a partir do momento que você entende, cara, existe um propósito totalmente diferente daquele que você conheceu até agora, a partir do momento que tu conhece a Cristo, cara, tu fica perdido. Por quê? Cara, tudo que eu fiz até agora foi em vão. Tudo que eu tentei construir até agora, agora eu tenho que ser uma nova criatura. De fato. Exato. E quando eu comecei, eu lembro que eu falei, eu caminhava muito com o Lucas Pacheco. Nossa, foi um privilégio aí ter ele como líder e discipulador, porque ele foi essencial na minha caminhada, né? Até quando eu cheguei, é sempre a mesma coisa, né? Eu não tô pronto. Eu ainda preciso melhorar muito para poder caminhar, para poder servir a Cristo e ser referência. Será que é isso que eu quero? E ser referência para alguém, porque como a gente estava falando ali sobre liderança, cara, a gente precisa olhar para quem nós somos, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas olham para você e elas vão olhar para você e imaginar algo, porque elas de fato não te conhecem, né? Então essa questão de liderança, ela envolve muito quem você é lá fora. Hoje você, como um exemplo de cristão, você não pode frequentar alguns lugares. Não é porque você tem, eu não posso ir num barzinho. Não, o que pode acontecer se as pessoas te enxergarem nesse ambiente? Distorce toda a imagem. Exatamente. Que já é distorcida. Sim, então assim, você já é maduro o suficiente para entender o que é certo e o que é errado, e que aquilo ali não vai te prejudicar de certa forma. Mas os pequeninos do Senhor, esses que estão chegando agora, eles te vê lá, cara, eles vão se escandalizar, né? E é por isso que muitas pessoas, eles têm chegado e eles têm se distanciado aos poucos. Por quê? Porque o foco é errado, né? O objetivo deles é errado. Hoje, se você chegar em qualquer lugar que for, não só na igreja, e você olhar para pessoas e esperar algo delas, cara, você vai se decepcionar, né? Porque a gente precisa olhar para Cristo. O que Cristo ele espera de você? O que ele está enxergando em você? O que você tem feito que chama a atenção de Deus? Olha, e isso que o Douglas está falando agora, eu vou deixar bem claro aqui, esse podcast aqui ele não pertence a nenhuma igreja. Certo. A gente é um podcast cristão, a gente não fala sobre placas de igreja. Isso que o Douglas está falando aqui, ele é num contexto geral. E agora eu vou falar mais, eu vou falar sobre a galera do... Agora sim a gente vai falar do culto que ele faz parte da liderança. Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu fiz parte disso. Eu sou membro da mesma igreja que o Douglas e eu vejo que nos sábados a galera vai sedenta por Cristo lá no culto Next Level. Eu vi muitas pessoas, Douglas, o tempo que eu trabalhei lá, eu vi muita gente ser curada lá dentro. Glória eu vi muitas pessoas entrarem de uma forma e saírem de outra. Por isso que eu digo, cara, juventude... Hoje você vê, tem 10 cultos para adultos e 1 ou 2 para adolescentes e jovens. Sim. Cara, eu acho que deveria ser a mesma proporção. Por quê? Porque a juventude agora... Se a juventude agora for curada, você vai ter um adulto melhor daqui a pouco, cara. Exatamente. Para cuidar da sociedade e afins. Tem que começar lá atrás, né, Thiago? Cara, o culto Next Level assim, não tenho como descrever de outra forma, senão um culto extraordinário. Sim. Porque, cara, a gente iniciou no culto ali, não era Next Level ainda, não era Salva-Vidas. Eu acho que era Salva-Vidas. Nossa, cara, faz tanto tempo que a gente acabou migrando aí pro Next Level que eu nem lembro mais como a gente chamava. Mocidade Salva-Vidas. Exatamente. E a gente até tentou, em um período da nossa vida, eu e minha esposa, migrar para outro culto, que era um pessoal mais adulto ali, enfim, que se encaixava mais na nossa faixa etária ali, a gente já estava se achando meio velho. Uma ideologia mais próxima, né? Isso, e a gente mudou e, cara, em pouco tempo a gente acabou olhando um pro outro falando, cara, não é aqui o nosso lugar, a gente precisa voltar. É lá que o negócio pega fogo, é lá que a gente faz parte, é lá que a gente... o coração queima. É ali que o coração queima. E, cara, o Next Level, hoje, graças a Deus, cada culto a gente tem aumentado aí o número de jovens, né? É maravilhoso. Porque, cara, a gente realmente é fora da curva.
né, os líderes, né, são diferenciais, né, É. são um diferencial muito grande ali no Next. Porque a gente faz coisas diferentes, né? Algo que a gente tem feito nos últimos tempos, que até eu estou à frente, eu e mais algumas pessoas que me ajudam, me auxiliam, é o Next Games. E isso tem movimentado muito os jovens ali da JET. Não só ali da JET, mas os jovens de fora, né? Eles têm olhado... Porque não se prende só ao culto, né? Isso. É uma comunidade Next Level, E a ideia né? é essa. É fazer com que essas pessoas olhem e não vejam aquela igreja quadrada, né? Como muitos que nunca frequentaram têm né, essa percepção. Então a gente busca mostrar para eles, cara, não, aqui você pode fazer muita coisa diferente, aqui você pode dar risada, aqui você pode se divertir sem precisar fazer nada que seja forçado. Exatamente, né? isso, cara, e acaba mostrando para a sociedade que a igreja também funciona fora da igreja. Isso. A igreja funciona do lado de fora da igreja também. A gente sabe disso, cara. Isso também entra na parte do servir, né? Sim. Porque, queira ou não queira, a gente, como eu fui salva-vidas, você foi salva-vidas ainda hoje, daqui a pouco ainda seremos. Sim. Eu acho que enquanto a gente está numa igreja com propósito, claro que a reta final é a porta estreita, a gente sabe disso. Exatamente. A gente tem que correr para ela, mas o servir é muito importante. Sim. A gente sabe que a igreja, ela não se faz sozinha, né? Sim. E quando eu falo em igreja, eu falo em estrutura, não a igreja de Cristo propriamente dita. Eu acho assim, ó, as pessoas... Eu até lembro que às vezes há uma certa dificuldade em encontrar pessoas. As pessoas não querem mais servir hoje, cara. Sim. A maioria das pessoas não querem mais servir. E é errado, cara. Você faz parte de um corpo. Sabe, cara? E se você sem uma perna não funciona, né, cara? Exatamente. Então, cara, servir faz parte da igreja. Sim. E, Thiago, muitas pessoas... Hoje, nós temos muitos jovens que querem servir, né? Sim. A gente conseguiu aí nos últimos dias... Mas há um passo a passo. Há um passo a passo. Porque muitos jovens chegam, né, com objetivos errados e acabam se frustrando. Sim, daí a culpa é da igreja. Exatamente. Então, assim, se você chegar lá pensando que, cara, eu preciso estar lá em cima do púlpito para ser visto, é algo que eu tenho percebido aí. Sim. De alguns jovens, né, que chegam e eles querem, de alguma forma, chegar e já sentar na janela. Se destacar. Eles querem ser elogiados. Então, assim, se você faz algo esperando elogio, cara, a palavra nos diz, Thiago, a gente precisa fazer não esperando receber nada aqui. A gente precisa receber lá. Então, assim, se você é elogiado aqui, se você está recebendo o que você busca aqui, cara, de nada adianta. Tu vai morrer na praia, cara. Exatamente. Então, assim, a visão tem que ser outra, né? Que eu desapareça. Que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua e ele cresça. Mas muitas vezes o início é diferente. E a gente aprende só dando cabeçada na parede, Mas né, Thiago? Aí que eu bato na tecla, cara. O começo. O cara quer se converter, o cara quer fazer parte de algo. O cara começa a perceber, entender que Jesus Cristo é o único Salvador. Ele precisa disso. O cara começa a se sentir desconfortável em ambientes. Ele começa a se sentir desconfortável com pessoas, com situações, e na igreja o cara está em paz. Sim. Então, assim, passo a passo, você pode, olha isso que o Douglas falou, você pode daqui a pouco abrir um culto para o pastor. Sim, com você certeza. pode encerrar um culto, você pode até pregar num culto, mas tem um passo a passo, tem um preparo, tem uma vida por trás disso. Não é só chegar lá e querer sentar na janela. Exatamente. E o que conta, Thiago, não é o que você está fazendo no momento que você está servindo. De que adianta eu estar lá servindo, dando o meu melhor, pegar a foto ali no pós-culto. A gente tem uma estrutura hoje maravilhosa, né? Invejável. Mídia, né? Exatamente. Então, assim, de nada adianta eu pegar ali uma foto, publicar ela depois, né? Meu Deus, escrever um texto ali maravilhoso, porque eu sou servo do Senhor. E dentro de casa a minha vida tá toda ao contrário, toda estragada, toda torta, né? Então eu vejo que a gente precisa consertar as coisas dentro de casa. A gente precisa ter temor quando a gente fala sobre Jesus, sobre Deus, porque, cara, a gente não tem nada a oferecer para ele. Tu sabe, Douglas, que isso é uma coisa que eu vivi, eu senti na pele, eu e minha família, minha esposa. Eu sou casado há 20 anos com a Thalita. Caramba. A gente tem 3 filhos, cara, e eu senti na pele essa questão. Eu era do mundo, eu era músico. Tem um episódio que eu falei das pessoas que eu conheci nessa estrada. Hoje algumas permaneceram, algumas outras se tornaram cristãs também nessa caminhada. Então eu entendi e senti que enquanto eu não organizasse o meu casamento, a minha paternidade, a minha casa como um todo, aqui fora não ia servir para nada.
Eu ia ser apenas um corpo vazio. Sim, Porque, cara, a partir do momento que eu organizei a minha casa, cara, dei o devido respeito à minha esposa, às crianças, cara, minha vida aqui fora funcionou, sabe? O nosso primeiro ministério é a nossa casa, Thiago. É a eu família, já né, conversei com a Duda sobre isso várias vezes, porque, cara, a gente tem as nossas batalhas diárias, né? Sempre tem, E cara. em meio a essas batalhas eu sempre falei, olha, amor, às vezes o clã semanalmente a gente tá fazendo, recebendo pessoas na nossa casa, discipulados. Eu falei, cara, se tá sobrecarregando, cara, vamos parar, vamos repensar. A gente não pode Recalcular a rótula, Isso, recalcular a rota, porque assim, às vezes você tá tão preocupado em servir, enfim, tá trabalhando ali pro Senhor, mas às vezes isso acaba te desgastando, isso vai afetando em casa, isso vai Exatamente. afetando o teu relacionamento. Isso não é saudável. Não. Então precisa parar, ter uma pausa, ter um descanso para aí você olhar, cara, não, agora eu consegui colocar os pingos nos i, Sim, agora a gente consegue sim. ir para tu ganha mais força. E ânimo. Isso, e ânimo, porque às vezes assim, tu já tá ali fadigado, tu tá querendo bater ainda. Fardo pesado. Exato. Então, assim, às vezes é bom você parar, recalcular a rota, ver, né, os pontos, olhar de terceira pessoa, né? Isso aí. É outra perspectiva. Isso. Sabe, vamos, já que estamos nesse momento aqui, cara, vamos falar de casamento. Mas eu só para concluir isso aqui, depois, cara, que eu comecei, porque muitas vezes a gente se frustra ou cansa ou desiste porque a gente não se abre para as pessoas. A gente não pede ajuda. E não é feio pedir ajuda. Depois que eu comecei a compartilhar com a minha esposa dentro de casa os problemas do dia a dia, compartilhei com ela alguns fardos da minha vida lá de trás, que eu ainda não tinha conseguido me livrar. Quando ela começou a me ajudar, ficou mais leve. Ficou mais fácil de resolver, né? Mas então, vamos falar agora de uma parada boa. Casamento. Para alguns é bom. Produtor, para você é bom falar de casamento? É bom? Então tá. Vamos falar de casamento. Como é ser... Para quem não sabe, a esposa do Douglas é a Duda Canabarro e ela é cantora, ela é ministra de louvor na nossa igreja. Exatamente. Inclusive, um abraço, Duda. Obrigado por ceder o homem para vir aqui, tá? Nossa, ela ficou super feliz quando você me convidou. Não, vai lá, eu quero ver você lá. Eu falei, não, então, bora. É muito legal. Como que é ser... Vocês não têm filhos ainda, né? Ainda não, Thiago. Como que é ser um casal cristão hoje com todas as adversidades que temos, todas as batalhas diárias, todas as pessoas apontando o dedo pra você? Thiago, como eu falei aqui, ela é minha principal incentivadora, né? Então, assim, tem muita coisa que às vezes eu olhando pra mim e falo, cara, eu pra quê? Tenho nada a oferecer, né? Dar. E ela fala, não, você é assim, assim. E eu falo, caramba, cara, a minha esposa que tá do meu lado. Né, cara? Dá um up, e é isso que a gente precisa, né? E ela é a nossa parceira, a principal parceira da gente é a nossa esposa, cara. E assim, graças a Deus, hoje eu tenho um casamento maravilhoso, cara, abençoado. Minha esposa é uma pessoa incrível, amor, te amo. Só que nem sempre foi assim. Cara, eu e a Duda, nós nos conhecemos de uma forma onde os dois estavam extremamente, assim, quebrados. Então, eu conheci a Duda, eu fazia o quê? Fazia alguns meses que eu estava frequentando ali, que eu tinha conhecido a Jesus, que eu tinha aceitado Jesus, que eu estava ainda começando a aprender, a entender, estava buscando, e ela chegou, eu lembro até hoje, nós estávamos no aniversário da pastora Vitória, lá em Santiago, e como ela estava há pouco tempo aqui em Chapecó, ela estava indo ali na igreja, ela era sozinha aqui, a Vitória acabou convidando ela para ir nesse aniversário. E lá, a gente estava lá na fazenda do vô da Vitória, e como ela, enfim, sempre foi cantora, né, e tocava violão, enfim, várias qualidades, nós estávamos lá e ela puxou o violão e começou a cantar. Eu lembro que tava o Felipinho, o Éder, eu olhei, Felipinho, cara, eu vou casar com essa menina aí. Falei bem assim, olha, a palavra tem poder, né? Falei, eu vou casar com essa menina. Aí a gente deu risada lá na hora até. Ela cantou e te encantou. Exatamente. Duda, não, ela é esperta, cara. Enfim, ela tava nem aí pra mim, ela nem sabia que eu existia, né? Eu achei que ele tinha feito de propósito. Não, aí, cara, mas eu corri atrás. Não foi fácil. Não foi fácil, mas Deus é bom. Porque, cara, eu lembro que depois daquele dia, eu orei, eu falei, Senhor, me aproxima daquela menina moça lá, aquela menina linda lá que o Senhor me mostrou, já que o Senhor me mostrou, diz que ele... Agora provê, né? Diz que tudo aquilo que ele te mostra é porque ele tem a intenção de te dar. Isso aí, ó. E, cara, a gente precisa provocar o milagre na nossa vida, né? Cara.
E depois disso eu comecei a me aproximar dela, os meus amigos, as minhas amigas eram amigas dela, e aos poucos a gente foi se conhecendo, a gente foi conhecendo... Foram fazer parte do mesmo círculo. Isso, e assim, como ela vinha, enfim, de uma vida bem difícil, a gente começou a se entender, porque a gente começou a se encaixar. Os medos que eu tinha, os problemas que eu tinha, as dificuldades que ela tinha, com o tempo, a gente começou a entender, cara, existe um propósito, a gente pode dar certo junto, a gente queria se ajudar, né? E a partir do momento que a gente começou a namorar, cara, fazia uma semana que nós estávamos namorando. A gente foi num culto, pastor Vitor Hugo. Fogo puro. Meu Deus, cara, eu não conhecia ele ainda. Foi a primeira ou segunda vez que ele foi na JET. Era a igreja aqui no Presidente Médici, bem pequenininha ainda. Antes de ampliar? Antes de ampliar. E a minha esposa estava clamando. Até então, minha namorada, né, estava clamando: Senhor, se for esse homem aí que o Senhor tem para mim mesmo, o Senhor vai falar comigo. Olha só. Ela conta hoje, né, o testemunho que ela clamava por isso. E ela vai ter que vir aqui contar isso. Cara, foi, assim, tem vários testemunhos hoje no nosso casamento. A Maiara que se espicha, olha aí, Maiara, né? E aí o Vitor Hugo olhou pra ela e falou: menina de óculos, inteligente. Eita. Vem aqui na frente. O óleo descendo. Ele falou: você tava clamando, eu tava ouvindo. E ela chega lá na frente, ele pega a mão dela e fala: o vestido tá pronto, o casamento tá pronto. E foi declarando sobre a vida dela. Ela caiu no chão ali. Em seguida ele olha pra mim. Ele olha: Barbichinha, você conhece ela? Meu Deus, será que eu falo que sim ou que não? E daí ele falou: corre aqui na frente. Eu corri lá e ele começou a declarar: enfim, a cerimônia tá pronta, o vestido dela tá pronto. Deus, e algo que ele falou pra nós na época, pra mim, não economiza na cerimônia. E Thiago, eu não economizei em praticamente nada, quase nada. Mas quando fui comprar o nosso primeiro par de aliança, eu já tava assim, ó, sem saber de onde eu ia tirar dinheiro. Tudo que eu pegava na mão eu entregava no nosso casamento para pagar as coisas e tal. Eu já tava assim com os cabelos de pé. Eu falei: não, eu vou comprar essa aliança aqui mais barata. Depois que as coisas melhorar, que passar, né, o casamento aí, eu vou comprar outro par de aliança um pouco melhor, né? E eu peguei um par de aliança que custou na época R$3.000. Então assim... Rapou os pila. Rapei os pila, cara. E, cara, aquilo lá não saía da minha cabeça. Por um bom tempo, cara, eu olhava na mão das pessoas e eu enxergava aliança. E já vinha na minha cabeça: cara, você precisa trocar essa aliança aí. Não é essa daí que o senhor pediu. E eu, não, quando melhorar a coisa eu compro. Sempre é essa, né? O cara mas não ia comprar, não ia comprar. E o pastor Lucas Torres, eu amo a vida dele, cara. Ele foi, assim, essencial no início do nosso casamento, assim como o pastor Rafa, a Bárbara. Tiveram que aguentar muita barra aí por nós. Mas ele nos deu de casamento uma viagem para Israel. Então eu e a minha esposa tivemos o privilégio de conhecer Israel graças ao Lucas Torres, né? Legal, cara. E era para a gente ter casado lá, mas por conta do atraso ali da viagem, a gente foi lá, a gente casou em dezembro e fomos para lá em junho. Enfim. E chegando lá, nós fomos, enfim, no meio da viagem, a gente foi se batizar no Rio Jordão. Teve um dia que era batismo no Rio Jordão. A gente já era batizado, né? Mas todo mundo lá, enfim, ia se batizar de novo. Dá uma reforçada, Deus, né? Rio Jordão, cara, né? Pra mas qualquer não um, é todo dia. Não é todo dia. E, cara, eu lembro que tinha sol. O tempo não tava muito frio, assim, mas a água tava congelando. Eu fui o primeiro a me batizar. Todo mundo ficou ali do lado de fora. Eu lembro que eu olhei, quando eu fui entrar na água, eu olhei pro Roger, e a primeira coisa que eu enxerguei foi a aliança no dedo dele. E a aliança do Roger era enorme, assim, coisa mais linda, e brilhou. A hora que brilhou, veio na minha mente de novo sobre a aliança. Só que era algo tão normal que acabou passando, assim, o pensamento foi embora. Eu entrei na água e me batizei. E depois disso, eu e o pastor Israel Rocha, a gente foi nadar no Rio Jordão. Gente finíssimo esse pastor. Eu adoro ele. Eu tava falando com ele antes de vir aqui. Aí... nós fomos nadar no Rio Jordão e, Thiago, eu senti a aliança. A minha aliança, ela era muito, muito pequena pro meu dedo, porque ela não saía de jeito nenhum. E eu sentia, assim, quando tu perde uma aliança, eu acredito que tu não percebe que tu perdeu, porque tu só percebe depois que ela não tá no teu dedo, né? Eu senti a aliança saindo, assim. Eu podia até ter segurado ela,
Mas sabe quando tu dava, parece uma congelada assim? A aliança caiu. A hora que eu abri a boca para chamar a Duda, falar que eu tinha perdido a aliança, o Espírito Santo já ministrou. Ele falou: se não fosse assim, você não ia trocar essa aliança. Eu saí de dentro do Jordão, olhei para ela e falei: me dá a tua aliança. Não, por quê? Não, eu perdi minha aliança. A minha aliança escapou do meu dedo no Jordão e você vai jogar a tua também. E ela: não vou, tá louco, jogar aliança. Aí eu falei: não, tira a aliança, amor. Tinha mais pessoas perto olhando, assim, também sem entender nada, né? Aí ela me deu a aliança, eu joguei a aliança dela no Jordão, cara. Joguei a aliança dela no Jordão. Até a nossa aliança, depois que a gente retornou, enfim, gerou um testemunho que impactou muitas vidas lá. Outros casais, o Lucas Torres também acabou perdendo a aliança dele, por incrível que pareça, no Mar Morto daí. Olha só. Cara, a história da aliança do Lucas Torres é bem legal. Ele compartilhou com nós lá. Se ele estiver aqui, Lucas, compartilha a história aí da aliança. Enfim, quando nós retornamos, no primeiro mês ali ainda não tinha uma condição de comprar a aliança que a gente precisava, e eu acabei esperando um pouco, enfim, assim que, né, a gente conseguiu, entrou um valorzinho, a gente foi e comprou as nossas alianças. Até se tu olhar, nós colocamos aqui a data do nosso casamento, 3/12, Duda e Doug, é o nome da Duda, né? E 9/4/2022, Israel, que foi a data onde nós jogamos a nossa aliança no Rio Jordão. Então, o nosso primeiro par de aliança está no Rio Jordão. Olha só, é esse tipo de testemunho que esse programa quer mostrar. É esse tipo de situação que o programa quer que as pessoas entendam que elas também podem. Sim. Não viveu o que tu viveu, mas Deus tem um propósito, Deus tem, tá tudo escrito. Só acredita e vai. Deus faz a mesma coisa de formas diferentes, Exatamente. Thiago. Então, assim, pra mim ele fez dessa forma e glória a Deus, foi assim, hoje nós temos história pra contar. Mas assim, o nosso casamento, ele sempre foi um casamento santo. Foi um relacionamento isso, santo, cara, até o nosso casamento. Porque algo que a gente prezou muito foi isso. Até ali a gente tinha feito tudo errado. Sim. Né? E a nossa vida a gente estava levando a vida que a gente merecia. Sim. Porque até ali a gente tinha feito tudo errado. E nós sentamos e falamos: cara, tem que ser certo. Que massa, cara. E eu falei: então, vai ser difícil. Foi muito difícil. Mas Deus está nos honrando hoje por isso, né? Então, assim, a gente conseguiu ter um relacionamento santo, nos casamos. E, assim, não foi fácil, cara. Não foi fácil, foi extremamente difícil. Foi possível, porque estamos aqui até hoje, né? É isso aí. E eu vejo que muitas coisas que aconteceram no nosso casamento na época serviram para hoje a gente poder cuidar de jovens, cuidar de casais, né? Então, hoje tem vários casais que nós cuidamos. E engraçado que eles passam por situações que lá atrás eu e a minha esposa achamos que a gente não ia superar. Não ia vencer. Que não ia vencer. Que loucura. E a gente sempre se firmou em uma palavra, Thiago. Nós tínhamos uma palavra do Vitor Hugo, né? E a gente sempre se firmou nessa palavra. Então, assim, se você tem uma palavra, cara, você tem tudo. Você só precisa continuar, você não pode desistir. É isso. E, assim, a aliança que eu tenho não é com a minha esposa, é com Deus. Então, assim, em várias situações onde a gente parou, cara, será que é isso mesmo? Será que a gente consegue continuar? E todas as vezes, cara, a gente olhou para a aliança, a gente falou: cara, a gente tem uma palavra e a gente vai seguir em frente. E hoje nós estamos muito bem, graças a Deus. Hoje a Duda, ela mudou 90% de quem ela era, eu 99%, porque assim, a gente mudou pra caramba, a gente criou casca. Eu falei esse final de semana pra ela, a gente tava voltando da família dela ali em Ampere. Eu falei: amor, hoje eu tenho orgulho de quem você é. Porque, cara, muita coisa difícil a gente passou, mas você criou casca. Hoje você é uma mulher extremamente diferente, cara. Você é a mulher que eu pedi pra Deus há 6, 7 anos atrás. Que legal. Então, cara, a gente tem colhido muita coisa. Eu sei que Deus ainda tem muita coisa pra fazer no nosso casamento. Enfim, Isso é só um começo. Exato, exatamente. E tudo isso que você tá falando aqui, compartilhando com a gente, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir isso aqui, elas vão falar: opa, eu quero viver. Eu quero viver e passar por isso também. Porque todo mundo merece. Vale a pena, Thiago. Vale a pena, eu sei que vale a pena. Vale a pena você abrir mão de muita coisa, vale a pena você sofrer, vale a pena você passar noites em claro, vale a pena. E não desistir. Exatamente. E assim, o Senhor, ele vê tudo, nada passa despercebido. É verdade. Amém, então, por isso. Douglas, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores e depois no final vamos encerrar com o teu legado. Show de bola. Galera, então eu vou falar aqui dos patrocinadores do nosso programa. Estamos com a Slock desde o início.
Macroma Produções também, desde o início aí com a gente nessa mega estrutura aqui, high-tech, muita excelência em tudo que é feito aqui. Hoje recebemos um mimo do Cacau Show da Condá, ali pertinho da panificadora Donana, na frente da The Tule Store, da Vive Hollywood. Recomendo a todos que passem por lá, façam suas compras. A Aline, a Carla, o pessoal vai estar recebendo coisas maravilhosas agora, chegando o Natal, pouco antes do Natal. Então vá lá, reserve, faça a sua encomenda, não fique sem. Beleza, galera? Douglas, vamos encerrar esse bate-papo que foi maravilhoso, cara. Você é um homem de verdade, cara. Você é um homem de valor. Você é um homem de Deus, eu tenho certeza disso. O que você gostaria de deixar para as pessoas, cara? O que você gostaria que as pessoas falassem de ti numa roda de amigos? Qual que é o teu legado que tu quer deixar? Thiago, como legado, eu gostaria muito de deixar minha família, construir uma família na rocha, né? Eu e a minha esposa ainda vamos ter filhos, a gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente tá planejando, mas o que eu quero deixar é uma família que segue os princípios, né? Criar os meus filhos, ensinando eles aquilo que eu gostaria de ter aprendido antes, né? Eu creio que tem um tempo certo para cada coisa, mas o que eu quero é isso, é construir minha família na rocha, criar os meus filhos, aproximar a minha família de Cristo, né? Os meus pais, a minha irmã, meu cunhado, minha irmã, aproximar a minha família mais de Cristo, né? A minha mãe, ela já se batizou, mas ainda tem um caminho longo aí percorrer, ainda falta muita gente, mas se Deus quiser e Ele é bom o tempo todo, isso vai acontecer. Mas o legado que eu quero deixar é esse. Cara, começou em mim, mas logo isso vai se expandir, vai espalhar aí na minha família. Então esse é o legado que eu quero deixar. Você plantou a semente, né, irmão? Exatamente, sim. E nada volta vazio, né? Nenhuma semente. Então eu acredito que no tempo certo quem convence é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que a minha família seja vista como um exemplo de cristão. Eu quero ser visto como um exemplo de cristão, né? Na minha família. E construir minha família na rocha e ter filhos. E você tá no caminho certo, cara. Isso quem te conhece pode dizer. Obrigado. E galera, o Douglas tocou num ponto muito importante, princípios. Se você quer fazer a diferença na vida de alguém, você pode acessar www.lovehills.com.br, que é uma ONG que a gente apoia aqui com o podcast. Eu falo sobre princípios, por quê? Porque as crianças dessa ONG, lá em Níger, na África, eles, por exemplo, não têm comida, eles não têm um calçado, eles não têm medicamento, eles não têm uma pessoa para abraçar, para dar um bom dia, para fazer um café da manhã. Eles não têm uma pessoa que chega no fim do dia e fala, e aí, como é que foi o teu dia? Sabe? Então as pessoas, se você tem princípios, se você tem o teu coração no lugar certo, se a tua casa, a tua família é fortalecida e ela foi solidificada na rocha, por favor, aqui nós temos todas as informações pertinentes ao Love Hills, onde a gente aqui, a Maiara e eu, o podcast, toda a galera apoia. A gente ajuda de uma forma financeira também essas crianças. A Maiara é madrinha de uma dessas crianças. Então a gente mensalmente vai uma grana para lá para justamente poder dar uma vida digna a essas crianças que têm o mínimo do mínimo. Sabe? Então, se tocou no teu coração, se queimou no teu coração, acesse Love Hills e vem fazer parte dessa família que a gente tá abraçando e mostrando para você, tá bom? Douglas, muito obrigado. Eu quero que Deus te abençoe cada vez mais. Foi um privilégio ter você aqui. Eu sabia exatamente o que você seria nesse programa e sei também o que você vai fazer pelas pessoas que vão assistir isso aqui, tá bom? Obrigado. Thiago, eu que agradeço. Deus abençoe esse projeto maravilhoso que vocês criaram aí. Obrigado. E Deus já está abençoando, né? É isso aí, meu irmão. Deus abençoe sua casa, sua família também. Amém. Vai, não peques mais. Tamo junto.